Às vezes que nos brinda novamente com a sua presença. Não é a primeira vez. Não foi? Não. Ah, não, então foi o Denilson esteve esse dia. Pablo. O Pablo. Pablo. Então seja bem-vindo. Obrigado. Uma boa noite a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer ao pessoal da casa pelo convite. E antes sempre de começar a exposição doutrinária, eu gosto de passar alguns recadinhos. E o primeiro deles é dizer que há uma alegria hoje muito grande dos nossos espíritos protetores. Todos nós aqui sabemos que temos os nossos espíritos protetores, os nossos anjos da guarda, como a gente queira chamar. Porque muitos de nós estávamos dias ou semanas envoltos em energias negativas, em pensamentos negativos. E eles estavam tentando nos influenciar para o bem, mas não estavam conseguindo. E neste momento, essa energia pode ser novamente, essa ligação pode ser novamente restaurada. E não é só aqui na casa espírita que isso acontece. Na igreja católica, na evangélica. Mas isso nos dá a noção do tamanho da importância de frequentarmos uma casa de oração. A segunda é para quem está chegando no movimento espírita, principalmente, que às vezes as pessoas têm um pouco de preconceito ainda, né, com o movimento espírita, com a doutrina espírita. E Jesus nos lembra de uma coisa. Ele diz no Evangelho que nós vamos conhecer a árvore pelos seus frutos. E os frutos do Espiritismo é o amor e a caridade. Então, se alguém disser a vocês que o Espiritismo não é bom, peçam para que discuta com Cristo, porque ele disse que conheceríamos a árvore pelos seus frutos. E uma coisa também que eu queria pedir a todos é que a gente tem visto hoje com as redes sociais, né, muito divulgadas, Facebook, etc., que está havendo uma propagação de informações não verdadeiras sobre o Espiritismo. Né? Às vezes as pessoas pegam um vídeo lá do Divaldo Franco falando de determinado assunto, tem 5 minutos do vídeo, eles cortam 1 minuto do vídeo e postam aquilo. E fica a informação distorcida. Há muitas informações rodando na internet que não é Espiritismo. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai lá e compartilhar lá no Facebook uma coisa, a visão da doutrina espírita sobre determinada coisa. E a visão da doutrina espírita não é aquela. Não é o que Kardec pelo menos nos traz. E a última, na verdade, é um pedido. Na região do Alto Vale, só no ano de 2016, são quase 50 casos de suicídio. Então eu sempre faço esse apelo, que quem conheça alguém que esteja em dificuldade, em depressão, que esteja com problemas que... Normalmente quem vai se suicidar dá alguns sinais, né, emocionais disso. Tragam essa pessoa para a casa espírita. Ah, mas a pessoa não vem. Traga o nome dela pelo menos à casa espírita. Se essa pessoa é católica, leve ela à igreja católica. Mas faça esse movimento, porque às vezes ela está envolta nessa energia que eu falei no começo negativa, e nesse momento essa energia vai se quebrar. E a gente pode estar salvando aquela pessoa do pior ato que alguém possa cometer. O nosso tema de hoje é a parábola dos talentos, que está no Evangelho. Eu vou ler a parábola para depois a gente conversar um pouco sobre ela. Ela está em Mateus, capítulo 25, versículo 14 a 30. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles, e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se, o que recebera os 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor,
2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera um talento, disse: Senhor, sabendo que és um homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receioso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-lhe ao que tem 10, porque a todo o que tem lhe será dado e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que lhe tem será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Essa parábola é uma parábola que dá para a gente fazer umas 10 exposições doutrinárias. É uma das parábolas que eu mais gosto, e ela nos traz muitas informações. E hoje nós vamos tentar esmiuçar algumas coisas dela. A primeira questão é: quem é o Senhor da parábola? É Deus. Quem são os servos? Somos nós. O que é a viagem que esse Senhor fez e depois retornou? É a nossa vida. O período da viagem é o período da nossa vida de reencarnados. O primeiro ponto seria: ele diz a cada um segundo a sua capacidade. Olha que interessante. Deus deu talento para cada um conforme a sua capacidade. O segundo ponto: não receberam igual. Eram 3 servos. Um recebeu 5, o outro 2 e o outro apenas 1. Então Deus deu talentos diferentes em quantidades diferentes para cada um de nós. E a missão dos servos, qual era? Ele foi claro: aqueles que multiplicaram os seus talentos, ele disse que eram servos bons. E o que não multiplicou o seu talento, ele disse que era um servo ruim. Então qual é a missão de nós aqui? Se Deus é o Senhor e Ele nos deu os talentos, é multiplicá-los, é melhorá-los, é trabalhar com esses talentos. Outro ponto interessante é o servo atrasado, aquele que não multiplicou os seus talentos. Ele ainda é um espírito reencarnante devagar ainda, com evolução ainda precária. E por que isso? Primeiro, porque ele não trabalhou o seu talento, mas por uma outra questão muito importante: ele temia a Deus e não o conhecia realmente, porque ele acusou Deus de ser um Deus severo e injusto, porque ele acusou Deus de colher sem semear. E nós sabemos que Deus é amor, Deus é justiça. Então, além desse servo não trabalhar as suas qualidades, os seus talentos, ele nem conhecia verdadeiramente Deus. Ele tinha dificuldade de entender o que é Deus. Outra coisa interessante é que ele culpa praticamente Deus do fato dele não trabalhar o seu talento, porque ele justifica que ele não trabalhou o talento e enterrou, dizendo que Deus era bravo, que era um Senhor injusto e duro, e por medo ele escondeu. E isso muitos de nós, ou todos nós aqui, fazemos muitas vezes. Passamos a culpa das nossas atitudes, dos nossos talentos não trabalhados para o próximo. Então vejam bem que esse mau servo, e que durante a nossa pequena exposição nós vamos entender que somos nós ainda reencarnantes, nós não trabalhamos os nossos talentos e ainda culpamos a Deus ou ao próximo
por não fazer a nossa missão. Os bons servos, eles sabiam quem era Deus, porque eles sabiam que Deus era justo. E eles trabalharam os seus talentos não por medo que Deus os castigasse, mas porque eles conheciam e sabiam que eles receberiam em dobro. Eles usaram a inteligência. Kardec nos diz: amai-vos e instruí-vos. Jesus nos diz: conhece a verdade e a verdade vos libertará. Esses servos bons já estavam libertos e souberam multiplicar os seus talentos porque eles tinham conhecimento. E nós precisamos de conhecimento. Essa é a chave da nossa evolução, da nossa melhora. Eu só vou fazer realmente alguma coisa na minha vida quando eu tiver consciência verdadeiramente daquilo. Porque todos nós sabemos aqui que determinadas coisas são erradas. Por exemplo, sonegar impostos. É errado, todo mundo sabe. Mas a grande maioria só nega. E depois chama os políticos de corruptos. Quem sonega imposto também está sendo corrupto. Então nós ainda não tomamos consciência disso. Nós sabemos, mas não temos consciência. E o Evangelho é a verdade que nos vai dar essa consciência do que é certo ou não. Por isso precisamos estudá-lo. E o mais importante desse pequeno trecho, ele tira de um e dá ao outro. E diz: o que cumpriu a missão recebe mais, e o que não cumpre perde a oportunidade. Vejam só que interessante isso. Parece que é injusto, né? Mas não é. Isso é a lei de causa e efeito. Se nós soubermos trabalhar o nosso talento, na próxima reencarnação receberemos mais daquele talento. Agora, se nós não trabalharmos a nossa oportunidade, o nosso talento, nós vamos perdê-lo. E talvez só muito mais para frente, outras reencarnações, receberemos uma nova oportunidade naquela área. Mas para a gente poder entender o que realmente são os talentos, então. São tesouros que temos que trabalhar, são coisas que precisamos multiplicar. Mas o que são os talentos? Meu marido, será que é um talento? É um grande talento. A minha esposa é um talento? É um grande talento. Deus colocou esse tesouro no meu caminho. Mas aí a pessoa diz: mas o meu marido é um talento? Mas ele bebe, ele fuma, ele joga, ele não serve para quase nada e é um talento? E Deus vai responder: eu sei de tudo isso. Ele é meu filho, eu o conheço. Mas eu coloquei ele junto com você para você trabalhar esse talento. Para que você se melhore e ajude a melhorá-lo. Mas a minha esposa é um talento? É um talento. Mas ela me traiu? Ela é um talento. E Deus sabe disso, das dificuldades dela. Mas Ele também sabe das nossas. Mas os meus filhos são um talento? São um grande talento. O Evangelho é claro. Ele diz que a única vez que seremos responsáveis por atitude de outros que não as nossas mesmas serão da dos nossos filhos quando nós não cumprirmos o papel de pais. Então olha a nossa responsabilidade com os nossos filhos. Eles são provavelmente os maiores talentos que alguém possa ter, porque é onde nós temos maior responsabilidade. Não, mas eu fiz tudo certo, eduquei meu filho bem, ele não faz isso, ele não faz aquilo. Talvez ele não faça aquilo que a gente imagina que esteja certo, ou que a gente queira que ele faça. Nós temos que aprender a aceitar as pessoas do jeito que elas são. E trabalhar esse talento. E ajudar ela a melhorar, a ser uma pessoa melhor. Muitas vezes a gente critica pessoas por fazer determinadas coisas que há pouco tempo atrás nós fazíamos. Eu, antes de ser espírita, faço muita coisa errada hoje, mas antes de ser espírita eu fazia muito mais.
E hoje vejo irmãos meus fazendo coisas que eu não faço mais, mas eu fazia no passado. Como é que eu vou criticar eles? Jesus nos diz que quem não tem pecado atire a primeira pedra. E por que Jesus não atirou nenhuma pedra? Porque ele já não tinha mais pecado. Porque ele sabia que lá no passado dele ele também errou. Jesus é só um irmão mais velho nosso. E o meu emprego, será que é um talento? Com certeza é. Ah, mas eu não gosto da minha profissão, detesto ela. Nós sabemos através da doutrina que a vida vai nos direcionando para aquilo que nós viemos programado para passar. Os nossos espíritos protetores, o nosso anjo da guarda, ele vai nos tentando influenciar para que nós sigamos o caminho que temos programado. Eu, por exemplo, jamais quis, eu sou representante comercial, jamais quis ser vendedor, hipótese alguma. O primeiro emprego que eu arrumei era na imobiliária e lá eu tinha a oportunidade de fazer venda. Fugi, trabalhei 5 anos lá, fazia qualquer coisa lá dentro da imobiliária, mas não fazia venda, porque eu não queria ser vendedor. Todos os outros empregos que apareciam para mim eram ligados à venda, até que um dia eu me rendi. Este provavelmente era meu caminho. E por que era meu caminho ser vendedor? Eu sou uma pessoa extremamente orgulhosa. E o vendedor tem que pedir pinico todo dia para alguém. Ele tem que estar sempre se humilhando e pedindo. Então, nosso emprego com certeza é um talento. Nós precisamos trabalhá-lo. E quando eu falo aqui dessas coisas todas, estou falando para mim mesmo também. Eu sou um dos que mais reclamam das coisas. Nós precisamos trabalhar essas coisas. Não podemos entrar na zona de conforto, achar que está tudo bem. Muitas vezes a gente reclama quando a dor chega na nossa vida. E a dor pode ser a perda do emprego, a perda de um ente querido, uma doença, uma separação, uma traição. Mas a gente se observar, depois que a dor passa, que aquela situação passa, a nossa vida melhora. Ela é melhor do que antes. Porque a dor chega na vida da gente para a gente evoluir, porque senão a gente entra em zona de conforto. Deus dá sempre a oportunidade para a gente aprender pelo amor, mas nós, no nosso estágio de evolução, não estamos prontos para aprender pelo amor. Ou muito pouco estamos. Nós temos que aprender ainda pela dor. Mas precisa ser assim? Não. É um livre-arbítrio, é uma escolha nossa. O meu pai e a minha mãe são um talento? São, com certeza são. Chico Xavier já dizia: cada um nasce na família que precisa, com o pai e a mãe que precisa e merece. Ah, mas eu não acredito que o meu pai eu mereça. Não pode ser verdade que esse cara eu mereça ser meu pai. Mas a gente não tem lembrança que muitas vezes, antes de reencarnar, agora, nessa encarnação, nós estávamos no umbral, em muitas dificuldades, em seríssimas dificuldades. E estávamos lá orando e pedindo a Deus que fôssemos resgatados e tivéssemos a oportunidade de reencarnar aonde fosse, com que família fosse, em que situação fosse, para resgatar os nossos débitos. E quando a gente chega aqui e tem um familiar com dificuldade, o pai ou a mãe no relacionamento, a gente esquece disso. Que esse pai e essa mãe aceitou nós como filhos. Aceitou essa empreitada, que com certeza para eles também não é fácil. E a nossa família como um todo? É um talento? Os nossos primos, os nossos tios, os nossos avós? Com certeza é um grande talento. A nossa família como um todo, ela é a miniatura da sociedade dentro da nossa casa. Se nós formos observar as dificuldades que nós temos com aquele tio que bebe, com aquele tio que joga, ou com aquela tia que fofoca e fala coisas demais da vida dos outros, ou com aquele primo que rouba, ou que usa drogas, é a sociedade. Infelizmente, a nossa sociedade hoje ainda está doente.
E ela está doente porque as nossas famílias estão doentes. E por que isso? Porque nós não estamos trabalhando os nossos talentos. Esses dias atrás eu estava lendo um livro do Richard Simonetti, agora não me recordo o nome, e ele diz uma coisa muito interessante, que a grande maioria de nós busca fazer todos os seus afazeres o mais rápido possível para ficar sem fazer nada. Final de semana a gente resolve o mais rápido possível para ficar sem fazer nada. Ah, mas eu preciso descansar, minha semana foi muito corrida. Descanso é uma coisa. Todos nós precisamos de repouso. Outra coisa é você passar o sábado e o domingo em casa sem fazer absolutamente nada, mexendo nisso aqui. Que é o que a grande maioria de nós tem feito. Não estamos fazendo nada pelo próximo. Não estamos indo visitar talvez as nossas tias, os nossos tios, os nossos avós, os nossos pais, os nossos irmãos. Estamos perdendo tempo, gente, jogando parte da nossa encarnação fora. Não estamos trabalhando os nossos talentos. E o que o Evangelho nos diz? Aqueles talentos não trabalhados serão perdidos. E o Espiritismo, será que é um talento? É o maior talento. Porque ele vai nos libertar, as suas informações nos trarão outra maneira de enxergar a vida. Às vezes as pessoas em tom de crítica me perguntam: ah, Juliano, mas você mudou de religião, né? Você deixou de ser católico, hoje é espírita e tal. Mas e daí, os teus problemas estão resolvidos? Não, meus problemas não estão mais resolvidos. Mas as dificuldades que eu tive depois desses 8 anos que eu me tornei espírita, eu encarei de uma maneira muito mais fácil. A perda de entes queridos nesses 8 anos foram muito melhores administradas por mim. E perdi meu avô, uma pessoa que eu era bastante ligado. Meu avô, nos últimos 2 anos, ele tinha já 94 anos quando desencarnou, e nos últimos 2 anos ele não estava nada bem, ele não andava mais, etc. E no dia do velório, eu estava triste, madrugada, peguei o Evangelho, sentei do lado do caixão e fui fazer. No Evangelho tem uma oração para pessoas que desencarnaram há pouco tempo. E naquele momento, não sei se o protetor dele ou o meu, me disse o seguinte: Juliano, não fique triste. A coisa que o meu avô mais queria era voltar a andar. E ele disse: Juliano, não fique triste. Neste momento o teu avô vai voltar a andar. Então é isso que o Espiritismo nos traz. Conexão com o bem e formação para vivermos melhor. Vai resolver todos os nossos problemas? Não. Nós vamos fugir da dor? Não. Mas nós vamos fugir do desespero e da falta de esperança. A nossa cidade, será que é um talento? Sem dúvida. O nosso estado. E o nosso país? Será que é um talento? Porque está muito em voga criticar o país como um todo. Político e presidente, governador e etc, etc, prefeito e tal. Mas será que, se a gente não trabalhar o nosso talento, que é o nosso Brasil, e na próxima reencarnação, como diz o Evangelho, vamos perder o talento? E se a gente reencarnar lá na Arábia Saudita, como mulher, será que vai ser legal? Que tem que andar de burca o dia inteiro, que tem que obedecer o marido e não pode nem olhar para cima quando um homem passa? Vai ser bom? Ou é melhor ver aqui no Brasil, mesmo com os nossos políticos? Vamos pensar sobre isso. Se não trabalharmos o nosso talento, vamos perdê-lo. E agora o melhor talento para se falar: o dinheiro. Os bens materiais, será que é um talento? É um talento da maior dificuldade para se lidar. A grande maioria da nossa sociedade acha que ter muito dinheiro é bom, é ótimo. E eu também acho, hein? A grande maioria acha. Ter muito dinheiro é muito mais difícil do que ter pouco.
O talento quanto maior, aquele que tem 5 talentos tem muito mais responsabilidade do que aquele que ganhou um só. Aquele que ganhou um só é muito mais fácil de trabalhar. Quem tem muito dinheiro tem a responsabilidade de usá-lo bem, porque o dinheiro foi feito para gerar desenvolvimento. Quem tem muito dinheiro tem que investir o dinheiro, tem que gerar emprego, tem que gerar renda. Se a pessoa não usar bem esse talento, na próxima vem bem pobrezinho, com dificuldades até para comer. Então será que é tão bom a gente vir com tanto dinheiro? Se fizermos uma pesquisa aqui na cidade de Rio do Sul, qual é a sua principal preocupação? Tenho certeza que 70%, 80% vai dizer que é o dinheiro, que é a parte financeira. E daí vamos fazer a mesma pesquisa só com os grandes empresários de Rio do Sul. Vamos ver qual é a principal preocupação deles. Que eles têm muito dinheiro. E eles vão dizer, a maioria, que é o dinheiro. Então ter muito ou ter pouco não é o problema. O problema é o jeito que a gente encara isso. É o jeito que a gente olha para o dinheiro. É difícil muitas vezes a gente ver com pouco. No Espiritismo não há hipocrisia. Nós sabemos que vivemos no mundo material e precisamos do material. Mas não do supérfluo, não do excesso. E lembramos bem das palavras do Chico Xavier que eu acabei de dizer. Cada um nasce na condição que precisa. Na melhor condição que precisa para evoluir. Se eu vi com dificuldades financeiras, trabalho, chega no final do mês, dá só para pagar as contas. É porque era para ser assim. Todos nós aqui conhecemos alguém que começa um negócio pequeno e parece que ele é Midas. Tocou naquilo, daqui a pouco aquilo está grande e ele está ganhando muito dinheiro com aquilo. Essa era o compromisso dele. Ninguém ganha dinheiro assim rápido e fácil à toa. O acaso não existe. Essa é a responsabilidade dele. Mas se ele não souber trabalhar esse talento, ele vai perdê-lo. E a responsabilidade dele nessa vida é muito maior do que a nossa, que não tem. E tem outros que trabalham e nunca saem daquela mesmice. Essa era a condição. Tem uma pequena história num livro do André Luiz que conta de um empresário que o compromisso dele, ele sabia, antes de reencarnar, lhe foi dito, ele estava de acordo, que aos 50 anos ele perderia toda a fortuna dele para fazer uma expiação que ele tinha dado um golpe na vida passada dele, roubando outras pessoas. E ele reencarnou. E ele realmente ficou muito rico rápido. Ele era pobre quando nasceu e ficou muito rico rápido. Aos 20 e poucos anos ele já era milionário. E quando chegou aos 50 anos, apareceu um negócio da China para ele. Um negócio que era fantástico. Ele ia ganhar muito dinheiro com aquilo. Mas na verdade ele ia perder tudo com aquele negócio. E ele não sabia disso, né? A gente não tem lembrança, né? Só que ele tinha sido um patrão tão bom, ele tinha trabalhado o seu talento tão bem, ele ajudava tantas pessoas, havia tantos empregados nas empresas dele, que o protetor dele fez um pedido para a colônia de onde ele veio, e a colônia dele fez um pedido para a esfera superior, para que ele não perdesse mais o dinheiro, porque ele tinha cumprido a prova dele. Ele tinha resgatado o débito dele do golpe pelo amor. Ele era um bom rico. Ele empregava bem o seu talento. Então, o quão é importante a gente empregar bem o nosso talento. Tem uma coisa que eu tenho dentro comigo, que eu li no livro do André Luiz, não me recordo qual, porque eu sou péssimo de gravar nomes, mas que é um ditado, uma frase que diz o seguinte: quem faz o bem voltado a Deus pode esperar dias felizes. E isso não é uma promessa, é lei. Então nós temos que ter isso conosco. Deus é soberanamente justo e bom. Basta a gente mirar as nossas flechas para o local certo. E nós precisamos principalmente de uma pequena palavra para modificar as nossas vidas para melhor. Porque são com as pequenas atitudes que nós vamos modificá-las. É humildade. É a humildade de saber que ainda somos espíritos em evolução.
que vivemos num planeta de provas e expiações. Então nós vamos ter dificuldades. Kardec nos fala no livro Céu e Inferno que todas as nossas imperfeições, por menores que sejam, nos causarão algum sofrimento. E quantas imperfeições nós temos? E não estou falando nem de karma, nem de vidas passadas, estou falando de agora. Quantas coisas que a gente faz de manhã e o reflexo já vem à tarde. Nós somos donos do nosso destino. Mas para encerrar, meus irmãos, eu queria contar uma história, e talvez até muitos já conheçam, mas ela é uma história que retrata bem o que é o Espiritismo. O Espiritismo, junto com o Cristo, a figura do Cristo para mim, ela representa esperança. Para cada um de nós ela representa alguma coisa, mas para mim ela representa esperança. E a gente não vive sem esperança. O dia que perdemos a esperança, a vida acabou. E nesses momentos de dificuldade, de crise econômica, de crise moral, que assola não só o Brasil, mas o mundo, com esses atentados, com todas essas coisas, nós precisamos ter a certeza que o Cristo está no leme. E temos que ter a certeza e a esperança de dias melhores. Essa história é de um rapaz chamado Brian. Ele é um metalúrgico americano. É uma história verídica, real. E ela nos traz o quanto atitudes pequenas vão modificar as nossas vidas. Brian, um dia saindo do trabalho, como ele fazia todos os dias, era um dia de outono, estava um pouco frio, garoando. Ele ia a pé, ele não morava muito longe da empresa. E ele foi se dirigindo para casa a pé, como ele fazia todos os dias. E na metade do caminho, no começo da rua, ele percebeu que mais adiante havia uma senhora parada ao lado de um carro. E ele foi se aproximando e percebeu que o pneu do carro estava furado. E ele chegou mais perto ainda e viu que era uma senhora distinta, muito bem vestida. Ele ainda estava com a roupa do trabalho, todo sujo, com a barba por fazer. E a senhora, do lado contrário, foi vendo aquele homem se aproximar. E ela foi se assustando, era uma senhora de posse, não estava acostumada a frequentar um bairro operário. Mas ela tinha se perdido e o pneu do carro acabou furando. Brian foi se aproximando e quando chegou bem próximo disse a ela: "Meu nome é Brian. Eu vejo que a senhora está com um problema, o pneu do carro está furado. Mas fique tranquila, eu gosto de ajudar. Vou ajudar a resolver o seu problema." A senhora ficou um tanto preocupada com aquele homem. A gente tem o hábito de julgar as pessoas pela aparência, né? E ela ficou um tanto preocupada. E Brian insistiu: "Fique tranquila, eu gosto de ajudar as pessoas. A senhora pode me dar a chave do carro para me pegar o step na mala?" Ela ficou um tanto reticente, mas entregou. Brian foi até a mala, tirou o pneu, tirou a chave, etc. E nisso a senhora entrou dentro do carro. Baixou um pouco o vidro. Ele percebeu, se ajoelhou ao lado do carro para começar a troca do pneu e disse: "A senhora fez bem. Está um tanto frio, garoando um pouco." Brian fez o serviço, disse para ela: "Fique tranquilo, logo eu termino." Ele terminou, devolveu as coisas na mala e foi até o lado da janela, entregou a chave. E ela lhe disse: "Eu quero lhe dar uma recompensa, você me ajudou?" E ele disse: "Não, como eu disse à senhora, eu gosto de ajudar as pessoas." E ela insistiu: "Mas eu sou uma senhora de posses, vejo que o senhor é um homem humilde, eu quero lhe dar alguma coisa." Brian disse a ela: "Então, dê em dobro para alguém que a senhora encontrar que precise mais." E seguiu o seu caminho. A senhora, indo tanto nervosa, se acalmou um pouco, ligou o carro e seguiu viagem. Um pouco mais à frente ela percebeu que tinha uma lanchonete, dessas de beira de estrada mesmo. Não era um local que ela estava acostumada, ela estava um pouco nervosa ainda, mas ela resolveu parar para tomar um copo d'água. Parou, entrou na lanchonete, se dirigiu ao banheiro. Começou a lavar as mãos e o rosto, percebeu que a porta do banheiro abriu. Ela se virou e percebeu que a garçonete tinha uma toalha em suas mãos. E a garçonete veio trazer a toalha limpa, que o banheiro não estava aquele luxo todo, percebeu que era uma senhora já mais distinta, foi entregar a toalha até ela. E a senhora percebeu que a garçonete estava grávida, uma gravidez já avançada, uma barriga grande,
E ela disse: você não se sente cansada trabalhando ainda, né, com a barriga tão grande? E a garçonete disse: eu me sinto um pouco cansada, mas ainda me faltam $200 para o meu pré-natal. E eu ganho pouco aqui, o que me dá mais valor mesmo no salário são as gorjetas. Aí ela entendeu, as duas saíram do banheiro e a garçonete perguntou: a senhora não quer tomar um café? Nós temos ótimos bolinhos. E a senhora não tinha vontade de ficar naquele lugar, não era, como eu disse, o ambiente que ela estava acostumada a frequentar. Mas pela gentileza da garçonete, ela se compadeceu e resolveu tomar o café. Pediu lá o cardápio, um bolinho, tomou seu café, pediu a conta, a garçonete deixou o papel na mesa e foi servir as outras mesas. E a senhora deixou o dinheiro e saiu. Quando a garçonete voltou, estava o dinheiro da conta e mais $200. E tinha um bilhete escrito de alguém que me ajudou na estrada. E esse dinheiro é para você que vai precisar mais do que eu. A garçonete se encheu de alegria, né? Afinal, o que ela precisava para o seu pré-natal estava feito. Ela continuou o seu trabalho, terminou de arrumar as mesas, todas as coisas, e foi para casa. Chegando em casa já era um pouco tarde, ela se dirigiu até o banheiro, tomou um banho. Na saída, ela viu que o marido dormia tranquilamente. Então a garçonete se ajoelhou e disse: Brian, Deus já mandou o que a gente precisava. Então, meus irmãos, essa é a realidade do Cristo. São pequenas atitudes que vão transformar a nossa vida. É o que eu tinha para hoje. Obrigado.